Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a Palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir que você sente, que abra em 1 Crônicas 11, e nós vamos ler do 4 até o 9. 1 Crônicas 11, 4 a 9. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus habitavam na cidade, habitantes da cidade disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Jeruí, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. A Bíblia diz que você tem que ser mais forte que o homem forte. Que para você entrar na casa do valente, você tem que amarrar o valente. A Bíblia diz que tem dois tipos de pessoas: os fortes e os fracos. Também diz que o espírito que o Senhor nos deu foi de força, de coragem, de poder, de fortaleza. Não de covardia, de timidez. A Bíblia deixa bem claro que o reino de Deus é ganho à força. Então, você precisa entender essas coisas e colocar a sua fé. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas. Se nós estivermos no Senhor, podemos todas as coisas nele. Não há nada que você não possa vencer no Senhor. Umas vêm mais rápido, outras demoram um pouco mais, mas absolutamente tudo você pode vencer em Deus.
Em nenhum momento nós somos ensinados a buscar facilidade. Nada vai vir num estalar de Deus. Mas quando você decide dar um passo de fé e permanece naquela direção e vai até o fim, vencendo cada obstáculo que é colocado no seu caminho, você chega lá. Então, na nossa caminhada, nesta vida, na nossa caminhada com Deus, nós vamos encontrar muitas dificuldades e muitos nãos. Davi é um exemplo de pessoa que recebeu muitos nãos. Não, ele não serve para rei. Não, você não pode vencer o Golias. Não, você não tem capacidade para isso. Isso não é para você. Então, aquele tipo de gente que só encontra pessoas que não acreditam. Não acredita, pessoas que não acreditam nos sonhos, que não motivam, que não ajudam, que não apoiam. Tem muita gente que vive assim. Quando você fala, eu vou realizar algo, já vem um contra, uma crítica, uma colocação contrária. Davi viveu isso várias vezes. Aqui era a cidade onde moravam os jebuseus. Os jebuseus estavam lá. Tanto é que era chamada de Jebus. E o que eles disseram? Esse povo, esses habitantes. Aqui você não entra. Você não vai entrar aqui. E o que a Bíblia diz? Que aquilo não entrou no espírito do Davi. Que é exatamente isso que você tem que entender. Às vezes você ouve uma coisa e aquilo entra no teu espírito. E a palavra de Deus não entra. Às vezes alguém vem e diz, você não pode isso. Isso entra. Você não é capaz, isso não é para você, você perde força. Você perde motivação, entra, simplesmente entra. Você é tomado por essa palavra, por a visão de alguém. Então, isso é uma coisa que a pessoa tem que entender. Nessa caminhada, na nossa vida com Deus, muitas vezes vamos encontrar pessoas que não acreditam. Muitas vezes vamos ouvir que aquilo não é para nós, que nós não vamos obter aquilo. Isso não é para você. Isso você não vai obter. Aqui você não entra. Isso você não pode ter. Abre mão, porque isso você não vai atingir. E você tem que aprender a não aceitar. E muitos, ao invés de combater, aceitam, entra. E a pessoa já para, ela abre mão de tudo ali, do projeto, ela já desanima. Ela estava num gás, numa força, de repente ela perde força. Então, os jebuseus que estavam morando em Jerusalém, eram os habitantes de lá, tinham conquistado, que agora o lugar era chamado de Jebus. Disseram para Davi, aqui você não entra. Mas aquilo não entrou dentro dele. Aquilo não mudou nada. Dentro dele, não só ele tinha convicção, como ele estava determinado a entrar, a conquistar. E isso é incrível. Porque é assim que você vai além. Então tem dois tipos de gente. Os fracos e os fortes. O que acontece com o fraco? Aqui você não entra. Pronto. Acabou, matou já.
Isso não é para você. Pronto, acabou. Isso você nunca vai atingir. Pronto, já entrou. O forte não. O forte, ele está convicto de que ele vai atingir. E com não ou sim, tanto faz, ele vai. Ele não depende do apoio ou da motivação do fulano, do cicrano, ele depende da fé. Então, dentro dele, há a convicção, eu posso, eu vou. Eu vou. Não entra uma outra ideia. Então, eles disseram, aqui você não entra. O lugar já era chamado do quê? De Jebus. Aquilo não mudou nada dentro da visão, do espírito do Davi. Ele foi, lutou e conquistou a fortaleza de Sião. Conquistou e o lugar que se chamava Jebus, em função dos jebuseus, passou a se chamar Cidade de Davi. As pessoas passaram a conhecer como a cidade de Davi. E isso é até hoje. Jerusalém é a cidade de Davi. Porque foi estabelecido pela fé daquele homem. Então, nessa sua caminhada de fé, muitas vezes você vai se deparar com situações assim. Que vem por alguém, uma situação, o diabo fala na tua mente, você de repente começa a adotar, abraçar você como um pensamento seu, por certo, não é para mim mesmo, não, é melhor eu abrir mão, aquela história toda, que todo mundo já conhece. Que quando o sujeito está desanimado, o diabo começa a trabalhar uma desmotivação, e o diabo quer matar o espírito da pessoa, aí ele começa a trabalhar. Então vem aquele pensamento, não vou conseguir. A pessoa acha, ela abraça aquilo como dela. Mas não, é o diabo que está dizendo, você não vai conseguir. Não é para você, abra a mão, nunca vai chegar lá. E aí a pessoa vai parando. Ela não avança, ela podia avançar. Mas ela não se submete mais à fé, a fé viva, mas uma fé incrédula, de dúvida, negativa. Então eu queria muito que isso entrasse no teu espírito. Se você não for mais forte que o homem forte, você não toma conta, não toma posse da terra, da casa, do lugar. Você tem que aprender a ser mais forte. E você não vai ser mais forte se você se render às suas emoções. E quando a gente está vivendo uma situação difícil, um não, uma coisa tal, ou você começa a olhar que é um grave problema, para a grandeza de não sei quem. Aí você olha onde você está, parece que você está tão longe, você nunca vai chegar lá. Aí você começa a alimentar esse pensamento, nunca vou chegar lá. Você começa a olhar que alguém atingiu tal objetivo, e você ainda está, parece que aquém. Aí você começa a permitir que o teu espírito vá morrendo, vá sendo abatido por aquele pensamento. O que a Bíblia diz? Não olhe para a direita nem para a esquerda. Qual foi o conselho de Deus para o Josué? Josué, você tem que ser forte, tem que ser corajoso, não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Você tem que meditar na coisa certa, na minha palavra. Ou seja, você tem que pensar e se encher das minhas promessas, da minha palavra. Não do que alguém está falando. Você vai encontrar muita gente falando muita coisa. Você vai encontrar muita coisa no seu caminho. Medita na minha palavra. Concentra do que eu te falei. Você precisa permanecer concentrado naquilo que eu falei para você.
E vai ter coisa à direita, à esquerda, à direita, para te fazer distrair. Você não pode. Você vai encontrar situações para enfraquecer. Seja forte. Então, aconteça o que for, a orientação é sempre essa. Tem que ser forte. Se você for fraco, já era. Não vai. E o que enfraquece uma pessoa? Quando ela é movida pelas emoções. Quando ela é movida por aquilo que ela está sentindo. Então, às vezes, estamos muito chateados. Se você se entrega àquela chateação, naquele momento você pode tomar uma decisão na tua vida assim que vai arrebentar com você. Você está chateado com uma coisa, parece que aquele negócio não está andando. Naquele momento, se você se entrega àquelas emoções, o que você faz? Você pode romper com uma sociedade que estava fluindo muito bem. Você pode romper com alguém que você estava se dando muito bem antes, mas agora por causa de uma situação, você ficou chateado, não sei o quê, as emoções, tal, estou com raiva, estou magoado, estou decepcionado, pronto. Você pode destruir, tomar uma decisão que vai arrebentar com você. Você pode destruir um relacionamento que tinha tudo para frutificar. Você pode pedir demissão do emprego que você podia arrebentar lá dentro. Mas porque você ficou chateado, porque alguém te chamou a atenção, porque parece que ninguém reconhece o teu trabalho, não sei, olha as emoções, olha as emoções. E você começa a permitir que o diabo segue o seu entendimento e você não vê mais as coisas boas, você só vê o lado ruim da coisa. É isso que as emoções costumam fazer com as pessoas. Elas levam as pessoas a enxergarem só o lado ruim. Elas não veem mais o lado bom. Elas não conseguem ver mais a mão de Deus naquilo. Elas só pegam um lado ruim da coisa. É porque não dá mais, é porque não sei o quê, não sei o quê. É onde você vê muita gente se arrebentando. Gente que começou bem, que podia ir além, mas porque é aquela história de sempre. É um tal de estou chateado, pronto, tomo decisão porque eu estou chateado. Estou magoado, tomo decisão porque eu estou magoado. Estou com raiva, tomo decisão porque eu estou com raiva. Estou decepcionado, agora tomo decisão porque eu estou decepcionado. Disseram para mim que não vai acontecer, agora eu tomo uma decisão porque alguém disse que não vai acontecer. Parece que ninguém me reconhece, agora eu tomo uma decisão porque dentro de mim o capeta colocou que nada está avançando. Nada. Aí, quando é que as pessoas descobrem as burradas que elas fizeram? Quando elas vão lá e dão um passo em falso, e muitas caem num abismo. Porque falta de orientação não é. Vem o orgulho, vem as emoções. Bispa, não é fácil. Quem é que disse que era? Ninguém disse que era. Tem nada de fácil. Por isso que é o forte que vence. E quando se fala de forte, todo mundo já vai imaginando o Anderson Silva, ou alguém aí, ou não sei quem, que é muito forte, ou que, sabe, tem golpes e tal. Não. Forte é aquele que é capaz de dominar emoções. Esse é o fortão. Esse é o imbatível. É aquele que tem controle. Quando tudo puxa ele para um lado e ele decide que não é para aquela direção que ele vai. Ele vai por aquilo que Deus tem dirigido a vida dele. Ele busca saber o que Deus quer ainda, que as emoções peçam outra coisa. Ele vai para a direção que Deus está dirigindo. Ele busca saber o que Deus quer, ele firma naquilo. E assim por diante. Então, os jebuseus disseram para Davi, aqui você não entra em Jerusalém. Não mudou nada. Porque gente forte é assim. Ele pode ouvir o que for. Ele fica com aquilo que Deus falou para ele. Aquilo que está dentro dele. Ele foi lá e conquistou a fortaleza de Sião.
E o lugar que estava sendo chamado de Jebus, passou a ser chamado Cidade de Davi. O Joabe, alguém deu o comando do exército para ele? Você não leu isso aqui. Ninguém deu nada para ele. Ninguém deu nada para ele. O que Davi disse? O primeiro a atacar ganha o comando do exército. O primeiro a atacar vai assumir, vai se tornar comandante do exército. Ele foi o primeiro. Ele teve atitude. Às vezes as pessoas se incomodam com gente que tem atitude. Porque o fulano, parece que para ele as coisas são mais fáceis. Para o Joabe, o Joabe foi mais fácil. Mas não foi que mais fácil. Estava um monte de gente, vários soldados. Se ele teve a iniciativa de dar o passo de fé e atacar primeiro, a vitória é dele. Ele fez por merecer. Ele manifestou a fé, ele agiu, ele foi mais corajoso. Se ele foi o primeiro a dar o passo de fé, a honra é dele, o comando do exército é dele. Então, eu sempre digo e vou voltar a dizer, se você não está disposto a fazer o que alguém que está vencendo está fazendo, então não reclama. E nem fica com raiva de quem está vencendo. Porque às vezes você vê pessoas que ficam com raiva de quem está vencendo. Isso é comum, mais do que você imagina. A pessoa fica incomodada, chega a irritar. O fulano até me irrita. Por quê? Porque o sujeito dá o passo de fé. Mas quando você fala para a pessoa, faça, ela não quer fazer. Ela recua, ela quer se esconder. Ela se incomoda com quem está fazendo, mas ela não quer fazer. Ela se incomoda com quem está vencendo, mas ela não quer dar o passo dela de fé. Ela se incomoda. E aí você pode abrir o leque, viu? Para tudo quanto é área. Às vezes a pessoa ela se incomoda com as mais diversas situações que você possa imaginar, mas porque ela não está disposta em se disciplinar, em agir como é preciso nas áreas que são necessárias. Então, o Davi diz, quem atacar primeiro, o primeiro que atacar os jebuseus, se tornará comandante do exército. Joabe atacou primeiro. Quando ele atacou primeiro, ele se tornou o comandante do exército. Então, não foi o Davi que deu para ele o comando do exército. Não foi ninguém que deu de graça. Ele lutou por aquilo. Ele teve mais ousadia do que os demais. E quando uma pessoa tem mais ousadia, mérito dela. Mérito dela. Teve mais ousadia, foi mais ousado, deu um passo de fé. O comando do exército é seu. Será que lá não tinha entre os outros soldados gente que ficou incomodada? Tem gente, é gente em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Com os sentimentos mesquinhos, etc. Mas ele deu o passo de fé. Quem atacar primeiro os jebuseus, assume o comando do exército. O Joabe, certamente dentro dele era o sonho. É o meu sonho ser o comandante do exército. É o que eu quero para a minha vida. Ser o comandante do exército de Israel, liderar junto com Davi, uau, quem não quer? Todo mundo quer uma honra desse tamanho, comandar o exército de Israel, quem não quer? Todo mundo quer. Dizer, eu quero a honra, todo mundo quer a honra, e atacar os jebuseus primeiro. Ser o comandante do exército, eu quero, mas atacar os jebuseus, eu não quero. Então a pessoa diz, eu quero isso, mas chega na hora dela agir, ela não age. Tudo que eu quero é ser comandante do exército de Israel. Ok, então ataca os jebuseus. Não, mas... então não reclama. Aí o Joabe vai lá e ataca primeiro, recebe a liderança e passa a ser o comandante do exército de Israel.
alguém vai se incomodar? Tem gente que se incomoda. Mas por que então você não foi na frente e deu o passo inicial no ataque aos jebuseus? Tem gente que atacar os jebuseus, ele não quer. Mas ele quer o exército, ao comando do exército de Israel. A glória ele quer. Participar da batalha ele não quer. A honra ele quer. Guerrear no dia a dia ele não quer. Ele quer direitos iguais. Mas aqui, vamos lá. Como? Direitos iguais. Como? Não podia, de jeito nenhum. Quem atacou primeiro? Joabe. E o que Davi disse? Quem atacar primeiro, ganha o comando do exército. Ele atacou primeiro. Então ele passou a ser o comandante do exército. Então o que mais nós encontramos são pessoas que querem o comando, a liderança, ser cabeça em alguma coisa, mas ele não quer pegar no chifre do boi, ele não quer encarar o negócio. Ele não quer a luta do dia a dia, ele não quer o investimento. Ele não quer investir naquilo. Ele não quer lutar por aquilo, ele não quer passar por aquele processo. Aí alguém vai e passa, se incomoda. Isso é continuamente a gente vê isso. Eu quero ganhar mais. O que você faz? Você faz a sua parte. Eu quero um cargo importante. Então você dá condições para isso vir até você. Quem fez mais? Joabe fez mais. Ele fez mais. Ele deu um passo de fé. Ele foi o primeiro a dar. Ele assumiu o comando do exército. E Davi tinha dito, quem atacar primeiro os jebuseus, ganha o comando do exército. Vai se tornar comandante do exército. Aquilo dentro dele deve ter mexido. Ele falou, é comigo, isso aí é o sonho da minha vida. Não vou perder. Só que não adianta você passar uma vida dizendo, esse é o sonho da minha vida. E quando você tem a oportunidade de dar um passo ousado, você não dá. Que é o que acontece com muita gente. Esse é o sonho da minha vida, mas ele nunca dá um passo de fé ousado. Ele não dá. E aí? E aí, a restauração aqui da cidade foi feita a parte externa por Davi e o restante por Joabe. Então, essa marca, essa honra foi dada a Davi e a Joabe. Davi, porque era o líder, era o rei e não se intimidou. Aqui você não entra, Davi. Ah, mas eu entro mesmo. Ah, se eu entro. Os jebuseus, aqui você não entra. Quantas vezes você encontra jebuseus para dizer a mesma coisa para você? Isso você não pode. Aqui você não entra. Isso você não vai ter. E aí? Você se submete ao que os jebuseus... Infelizmente, a maioria dá mais crédito para os jebuseus do que para Deus. Os jebuseus dizem, aqui você não entra. A fortaleza de Sião você não vai ter. A nossa Jebus. Davi ignorou, atacou e conquistou a fortaleza de Sião, que passou a se chamar de Jebus, cidade de Davi. Quem atacar primeiro, ganha o comando do exército. Joabe pegou a chance, a oportunidade dele. É o tipo de gente que não perde oportunidade. Tem oportunidade, não tem. Ó, que se for mais esperto, você que pega. Porque eu não vou dar chance para você passar na minha frente. Eu vou passar. Essa é a minha chance e eu vou agarrar ela com todas as forças. Se você for mais forte que eu, você me passa, mas eu vou botar toda a minha força. Exatamente isso, porque tinha muitos outros ali. Será que outros também, depois que ele deu o passo inicial, o primeiro passo, outros também não foram, mas aí já era tarde demais. Ele deu o primeiro passo. Ele teve mais coragem. O reino de Deus é ganhar força, minha gente. E não é com um espírito tímido que você vai além.
Não é a base das suas emoções, no acho que não acho, quero que não quero, estou com vontade, não estou com vontade, estou sentindo, não estou sentindo, é que você vai chegar lá. É quando algo toma conta de você, a convicção das coisas. Você tem que se tornar convicto, e essa convicção te mover. Vamos para Salmos 27. Diga comigo, pereceria sem dúvida, se não cresce, e veria os bens do Senhor na terra dos viventes. O próprio Davi disse isso. Eu teria perecido se eu não tivesse crido que eu veria sim os bens do Senhor na terra dos viventes. Você precisa crer que você vai ver a glória de Deus aqui, o poder de Deus aqui. Você precisa crer que aqui, em vida, em terra, em carne, você vai desfrutar dos bens do Senhor, na terra dos viventes. E crendo, você precisa agir em cima dessa fé. Por que muita gente tem perecido? Porque não crê. A Bíblia diz em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os covardes não herdarão o reino dos céus. A timidez é a covardia. Tem gente que quer justificar, mas aquilo é pura covardia. E aí ela não dá os passos ousados que ela deveria dar para chegar lá, que Deus espera que ela faça. Ela não toma as atitudes que Deus espera que ela tome para poder viver o milagre. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, nós precisamos cooperar com Deus. Então eu oro, e chega na hora de eu cooperar, eu não coopero. Chega na hora de eu ousar, eu não ouso. De eu dar passos ousados, eu não dou. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema de muitos cristãos. Esse é o grande problema. Muitos não focam naquilo que deveriam focar. Se você não foca, não põe a força, não vai. Tem que botar força. O dia a dia é maçante. Os acontecimentos, as questões, as situações, o que você ouve. Se você não aprende a ser forte emocionalmente o suficiente para ignorar todos esses fatores externos que vão minando as suas forças, você fracassa. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então a orientação é, você tem que crer, sustentar essa fé até o fim e avançar em todas as oportunidades que Deus te dá. Vem aqui para Salmos 37. 1-13. Não se aborreça por causa dos homens maus, não tem inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Isso aqui aliás, esse salmo é para quem todo mundo devia ler pelo menos uma vez por dia. Porque muitas pessoas, a vida delas é elas vivem se incomodando com os perversos. Elas vivem incomodadas, mas a Bíblia diz aqui, como capim logo secarão. Por que você está incomodado? Porque isso, aquilo, por que você está incomodado? Vai secar, vai murchar, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará a terra e desfrutará de segurança, confiando em Deus, olhando para Ele. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Não foca nisso ou naquilo, foca no Senhor. Deleite-se nele, se entrega a Ele, viva com Ele, foca nele. E você vai ter os desejos do seu coração atendidos.
Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá, e ele tudo fará. Muitos têm dito há anos: eu já entreguei a minha vida ao Senhor, eu já entreguei. Não entregaram. Não confiam, não descansam, não agem quando Deus está mandando agir. Coloca um problema na mão de Deus, logo pega. Não sabem esperar por Deus. Não tem coragem de agir quando Deus manda agir. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Ninguém faz mais justiça do que Deus. A hora do dia que o sol está mais alto é do meio-dia. Então fica claro, quando uma pessoa depende de Deus até o fim, ele deixa claro, diante das vistas de todo mundo, que aquela pessoa é inocente, que ela é justa. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não saia destruindo, desistindo, porque parece que nada está acontecendo, então eu já vou desistir. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Tem gente que vive incomodado com o sucesso do outro, porque é como se ele não pudesse chegar lá, como se, meu Deus, mas o fulano, quantos cristãos, mas ele é ímpio, mas não sei porquê, parece que ele não teme a Deus, e por que tem isso e aquilo? Está aqui, ele é como o capim que logo vai secar. Para de se preocupar, isso te rouba energia. Nós não temos que questionar a Deus essas coisas. Você não tem que ficar, você para a sua vida para ficar olhando a vida do outro, ou o que o outro está conquistando ou não está conquistando, e por que Deus permite isso, e na sua vida isso acontece, aquilo outro acontece. Não é essa linha de raciocínio, de pensamento, essa forma de pensar, que vai te levar a viver vitórias. Bota isso na tua cabeça. Tenha isso sempre em mente. Esse tipo de questionamento leva à derrota. É porque o ímpio tem saúde, eu estou com esse problema, o ímpio está com dinheiro, eu não estou, é porque não sei quem está assim, eu não estou. Essa linha, ela é derrotada. Você quer orar a Deus? Senhor, está escrito que o Senhor justifica o justo e trata com o ímpio. Está escrito que o Senhor tira da mão do ímpio e põe na mão do justo. Senhor, eu não aceito isso e aquilo outro, mas parar a tua vida para fazer questionamentos, por que isso, por que aquilo, isso é uma linha de pensamento derrotada. Porque isso não leva a lugar nenhum e Deus não vai te responder. Porque Ele não concorda com isso, porque Ele combate isso na sua palavra. Porque ou a gente crê nele ou não crê. Ou você crê que você anda com Deus para vencer e você vai morar no céu, ou você fica olhando a vida do ímpio, que se for atropelado ali na esquina vai para o inferno. Qualquer coisa que acontecer com ele vai ter a morte eterna. Que hoje ele pode estar lá em cima, amanhã ele pode cair de uma vez. Que ele não está num lugar seguro, a casa dele é construída na areia. Tudo que você vê é uma ilusão. Porque ainda que ele seja a pessoa mais poderosa da face da terra, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então isso é uma estupidez. É uma forma de pensar derrotada, de quem realmente não conhece a Deus. Tem gente que está ganhando o mundo, mas vai para o inferno. Vai para o inferno. Como muitas pessoas que já até tiveram um bom ministério, um bom chamado, mas foram se perdendo, porque foram vendo um que foi descambando para aquela área, que parece que deu certo, foi para aquela outra, e a pessoa se perdeu. Se perdeu. Olha, eu comecei, eu sempre fiz o que o Senhor me direcionava a fazer, eu ia fazendo. E assim, na obra, várias situações, aí tinha a sala dos senhores da terceira idade, da escola dominical, que não parava a professora.
Ninguém queria ficar lá. Porque era dos anciões, dos mais velhos. E aí tinham ali presbíteros, tinha até pastor que já havia jubilado, etc. Então, eles corrigiam e ninguém queria ficar lá. Deram para mim, para eu ir para lá. E julgaram que eu também ia ficar, por certo, pouco tempo ali. Minha primeira aula não foi a melhor. Então, um estava cochilando, o outro fez uma pergunta atrás da outra ali, eu falei muito rápido, eu fui entendendo que aquela aula não foi boa. Aí eu comecei a gastar tempo. Investir, estudar, investir naquilo. Aí eu passava um tempão estudando naquilo, e eu fui pegando, destrinchando. Aquela aula eu destrinchava ela inteira, quase me matava. Que ao invés de eu estar descansando alguma coisa, eu estava com aquela revista na mão, com aquela lição, e vai estudar. Tudo que eu não entendia, eu pegava. Pois enquanto eu estive lá, eles não conseguiram me pegar numa vírgula. Qualquer pergunta que eles me fizessem, eu tinha na ponta da língua. E eu fui ganhando a confiança deles. Fui ganhando a confiança deles, porque era uma menina nova, magrelinha, que estava ali, e etc. Não era muito tempo cristã, eles já tinha ali gente de 35, 40 anos, de fé. E eu tinha 20 e poucos. De idade e de fé, talvez 2 ou 3 anos, não lembro bem. Dali, eu comecei a ser, meu trabalho foi se desenvolvendo, eu fui convidada a ajudar um pastor que estava iniciando, que tinha tudo para ir. Ele tinha tudo para ir. A igreja era um projeto interessante até. Para aquela época, era uma coisa que era nova, que estava chamando pessoas. Para eu começar a dar estudo sobre o Apocalipse ali. Eu fui. Fiz um trabalho legal ali, aí ele começou a me pedir que eu fosse tal dia por semana para pregar ali e tal. Ele era uma pessoa que se ele tivesse juízo, ele tinha ido. Ele foi descambando para outras áreas. Quando eu vi, eu não quis compartilhar mais, neguei os outros convites, quando eu vi que a ideia, ele estava perdido, ele não estava estabelecido. Se ele caminhasse naquela direção, iria bem. Aí, bom, vamos para a direção aonde está da moda, vamos para cá, vamos mexer com isso aqui, vamos com aquilo. O sujeito foi se perdendo. Hoje, o ano passado, a gente já sabia dessa história, mas nunca tínhamos visto. Meu irmão foi fazer uma visita num bairro isolado, no interior, em São José do Rio Preto, e num bairro isolado, passando para ir naquela casa, então, tinha um bar, com o pessoal jogando truco, uma caminhonete velha, aquele sujeito não tinha mais onde estar, assim, destruído, bebendo e jogando, que o Júnior olhou, aquilo não era a mesma pessoa. Não era a mesma pessoa. Aquele sujeito que tinha iniciado um projeto interessante, num bom lugar, era algo inovador na cidade. E foi descambando para outra direção, foi se perdendo. Eu comecei lá atrás, apoiei numa coisa, na outra, fui estabelecendo a minha linha, aquilo que Deus me colocou para fazer. Inclusive, quando eu estava lá, que eu fui vendo que ele foi se perdendo, eu não quis compactuar com aquilo.
Eu não era de lá, eu ia dar apoio para ele. Não quis mais dar, porque eu vi que havia se perdido. Não era aquilo que eu acreditava e não vou me meter num negócio que eu não acredito. Eu comecei lá atrás. Várias situações que eram difíceis, eu fui ganhando de tal maneira a confiança de que eu era capaz de vencer aqueles desafios, não porque eu era melhor, porque eu me dedicava, porque eu estava focada. Então, muitas situações que eram difíceis, por exemplo, uma reunião, aqui era mais fácil das pessoas irem, eles davam para outra, a mais ruim eles davam para mim. Hoje eu agradeço. Na época, eu tinha momentos eu ficava meio sentidinha. Falava, mas pior o horário que parece que ninguém quer, ninguém vai, nem isso, aqui, eles dão para mim. Mas por que eles davam? Na época eu não conseguia ter essa visão de que, na verdade, aquilo era um voto de confiança. Já era aquela ideia assim, vai botar ela nisso, ela vai acreditar, ela não vai desistir disso. Ela é responsável. Eu não conseguia enxergar que, na verdade, por trás ela é responsável, ela vai fazer. Era como se eu estivesse sendo, talvez, diminuída, mas eu pegava. A escola, a sala do pessoal, não parava, ninguém queria, porque eles eram as pessoas de mais idade, já tinham pregado, já era ex-pastor, pastor jubilado, senhorzinhos mais velhos, senhorinhas, mulheres de pastores, aquela turma que eu sei tudo. E eles brigavam com as professoras e desautorizavam as professoras. Eles pegam e botaram eu. Na hora eu era muito nova, não tinha noção do que significava, que era tão sério ali. Mas eu fui me dedicar àquilo. Eu não tinha os anos de fé deles. Mas eu decidi ter responsabilidade, me firmei naquilo que estava ali para eu fazer. Então, quando você filma, você pode até não ser a pessoa mais competente, mas você é responsável, você foca, você quer fazer aquilo dar certo. Você faz. Você faz. O outro pode até saber mais do que você. Mas vai depender da fé que você coloca naquilo, o seu nível de esforço naquilo. E foco em tudo que você for fazer, precisa haver foco. Investimento naquilo. Como eu disse, esse pastor que hoje bebe e joga baralho o dia inteiro, fez eventos que eu poderia dar nomes de gente importante. Dentre um deles, hoje também, já está caído, mas que na época, que eu não vou dizer o nome, mas na época era top no país. Era top no país. Eu cheguei a ir num evento dele, que foi levantado, feito por esse sujeito. Hoje, não só ele bebe o dia inteiro e joga baralho, como o outro, se você buscar recentemente, alguém entrou no YouTube e mostrou algo que estava lá, só fala besteira, para falar a verdade. Aquela barba que vem aqui parece do Papai Noel, esquisita, um cabelo esquisito, uma coisa. Não acredita, quem diria que aquele sujeito que um dia no país seria uma referência do cristianismo, fosse uma aberração que se tornasse essa aberração. Por quê? São pessoas que se perdem. Elas vão se perdendo, porque não estão focadas. Elas estão envolvidas com outras coisas, elas se perdem. E é isso que derrota as pessoas. É quando elas não entendem. O Davi, por que o Davi não... enquanto ele esteve focado, foi um sucesso. Quando ele se distraiu, que foi quando ele caiu em adultério, foi quando ele devia estar na guerra e ele não estava. Quando a gente deve estar num lugar e você está no outro, você vai dar errado mesmo. Mas aqui, quando os jebuseus disseram para ele, aqui você não entra, foi a mesma coisa, entrou num ouvido e saiu no outro. Ele estava focado, ele sabia, ele acreditava.
Tinha outros guerreiros ali, soldados? Tinha. Mas quem que deu o passo para atacar primeiro Jebuseu? Joabe. Ganhou o comando do exército. E foi um dos principais guerreiros de Davi. Por quê? Porque era um sujeito que queria, nitidamente, ele queria, e ele estava focado. Então, quando você crê, por que o Davi diz, se eu pereceria sem dúvida se não cresce? Ele creu. E crer significa você estar totalmente envolvido, dominado por aquilo. Há uma convicção dentro de você. E você não vai para nenhuma direção, você se mantém naquela. Eu creio nisso e então nada vai mudar. Nada vai me roubar isso. Nada vai mudar dentro de mim. Eu creio e vou permanecer assim. Evite a ira, rejeite o mal, não se irrite, isso só leva o mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar, ou na Almeida Corrigida, diz, na abundância da paz, deleitarão na abundância da paz. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Você consegue dar uma gargalhada agora? Não? Consegue? Hã? Se você der uma gargalhada, é o que Deus faz em relação aos ímpios. Ele olha para o ímpio, ele ri do ímpio. A Bíblia está dizendo que o Senhor ri. Ele ri do ímpio. Então você não pode estar na condição de ímpio, nem se incomodar com o ímpio, nem dar atenção para o que o ímpio fala, vazão aquilo que o ímpio quer colocar diante de você, ou se incomodar com o ímpio. Porque o Senhor ri dele. Porque o Senhor sabe que o caminho dele é curto, ele não prospera. Ele pode até ir ali, aqui, humanamente, ele pode até ir ali. Mas ele está num lugar escorregadio, diz a Bíblia. E você não pode desejar isso para a sua vida. Você tem que estar focado em Deus, nas coisas de Deus. Você tem que estar focado naquilo que Deus colocou para você fazer. Se envolver com aquilo que Deus deu a você, a direção para fazer. Quando você se envolve com aquilo que Deus colocou para você fazer, e você decide fazer o seu melhor naquilo, crer, manifestar fé, agir no que é preciso, ninguém te segura. Nada vai dar, não tem como dar errado, não vai ser fácil, mas não vai dar certo, vai funcionar. Não, o problema é que as pessoas ficam em busca do que é fácil ou não é fácil, esquece isso. Paga o preço no que é preciso. Invista naquilo que é necessário e pronto. Tenha isso em mente. 19 e 21. Os tempos de adversidade, em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, o justo. Em dias de fome desfrutarão de fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. 21. Os ímpios tomam emprestado. Isso é vida de ímpio, gente. Olha aqui. Por isso que você tem que prestar atenção na tua vida. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Mas os justos dão com generosidade. A Bíblia diz que o justo não só empresta, como dá com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa, receberão a terra por herança. Mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O que você precisa? Da bênção de Deus. Vida de ímpio é pedir emprestado e nem pagar. Por isso que quando eu ensino a você, muitas vezes segunda-feira, esse assunto, você precisa entender. Isso é condição de ímpio. O ímpio, além dele pedir emprestado, ele não paga. Isso é vida de ímpio. O justo não é assim. O justo não só empresta, como dá.
Às vezes ele nem cobra, ele perdoa a dívida. Ele dá com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa, são prosperados. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que o Senhor amaldiçoa serão eliminados. Então, o que você precisa para ir além? Da bênção de Deus. Por que Davi foi além? Porque ele tinha a bênção de Deus. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Fui jovem, agora sou velho e nunca vi. Olha o Davi falando. Eu nunca vi. Isso eu nunca vi. Um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor firma os passos de um homem bom. Muita gente, talvez você já cruzou com muitas pessoas aí no seu caminho. Algumas você nem sabe onde estão mais, o que foi feito, mas possivelmente muita gente sabe onde você está, o que você está fazendo. Por quê? Porque a notícia de bênção sobre a tua vida corre. Muita gente começou. Quando eu comecei na fé, já tinha gente que estava lá, muita gente estava ali no meio, junto. Eu não sei, a não ser um caso assim e outro, que eu fico sabendo que às vezes acontece, do Júnior encontrar, ou alguém vem e conta. É como quando eu fico sabendo de alguma coisa, mas da maioria eu não sei. Alguns, se eu ver, talvez não reconheça. Mas é impossível nenhum deles saber onde eu estou e o que eu estou fazendo. Meus passos foram firmados. Meus passos foram firmados. E não foram com estalar de dedos. É o que eu estou dizendo a você, é foco. É investimento. Às vezes parece que o que você está fazendo não está andando o suficiente, não está frutificando o suficiente, não está caminhando como você gostaria, mas é plantando. Quem planta, colhe. É insistindo no plantio, na direção certa, sem se desviar. Porque muitas vezes nós nos encontramos em situações que parece que se você se desviar um pouquinho para cá, vai ser mais fácil, parece que talvez seja a saída. Mas quando Deus te manda fazer algo, Deus te põe numa direção, foca naquilo. E dê o seu melhor naquilo. Que aquilo vai frutificar. Não tem como dar errado. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança. O Senhor firma os passos de um homem bom. Ainda que ele tropece, ele não cai, porque o Senhor segura. Mas o ímpio, se tropeçar, cai no abismo. O justo não cai no abismo. De jeito nenhum. Isso é impossível. O justo não. E pode acontecer muita coisa com ele, mas o Senhor o sustenta. Ele tem vitória. Fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. É impossível. Por isso que você tem que lançar a mão da palavra. Seja lá o que você estiver passando, não é você se submeter àquilo, é você lançar a mão da palavra. Senhor, está escrito que o justo não é desamparado e nem a descendência dele mendiga o pão. Então isso não pode acontecer comigo. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. O justo é generoso. Ele gasta tempo, ele investe em pessoas, ele abençoa, ele faz o trabalho dele em retidão. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Vê como é que é? Desvie-se do mal e faça o bem. Você nunca vai ser um sem-teto. Um descamisado, descalço, um sem terra. Entendeu? Você não vai ser. Você vai ter onde morar. Você vai ter dignidade. A sua vida vai ter dignidade. Por isso que eu estou dizendo a você, quando alguma coisa não está fluindo, analisa a tua fé, o teu comportamento de fé, a direção que você está seguindo. Porque talvez você quer respostas fora disso, mas a resposta está aí. Analisa a tua fé.
Muita gente já mudou o rumo, minha gente. A Bíblia diz: desvie-se do mal. Ele se volta para o mal. Quando a Bíblia diz isso aqui, ó, desvie-se do mal, eu faço o bem, está dizendo, faça o que é certo. Não vos canseis de fazer o que é certo, porque você vai colher, e você sempre terá onde morar. Você não vai ser um sem-teto. Se alguém estiver nessa situação, você pode reivindicar da palavra. O que diz a palavra, reivindica. Eu tenho que ter onde morar. Eu não me desviei. Eu estou fazendo o que é certo. Faça o que é certo. Não é o que você tem vontade, não é o que você está sentindo, o que é certo. Porque nem sempre estamos sentindo o que é certo. Não estamos sentindo. Às vezes estamos sentindo o que é errado. Estou sentindo em fazer algo errado. Estou sentindo algo que não é. O que eu estou sentindo, a minha vontade não é fazer o que é certo. Mas isso não pode predominar. Isso não pode ter poder sobre você. Faça o que é certo. Você sempre terá onde morar. Você nunca vai ser uma pessoa desamparada. Isso é impossível, nem seus descendentes, diz a Bíblia. Do 35 ao 37, para finalizar essa de olhar, quem olha muito para o ímpio, espere do Senhor e siga a sua vontade. Ele os exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa. Mas logo desapareceu e não existia mais. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Diga comigo, há futuro para o homem de paz. O Davi viu alguém muito poderoso, um homem muito poderoso. E aquilo chegou a mexer com ele. Mas de repente ele olhou novamente, já tinha desaparecido. Ele procurou saber do sujeito, o sujeito já tinha sumido. Ninguém sabia mais dele. E aí ele continua dizendo, permaneça íntegro. Há futuro para o homem de paz, para aquele que anda com Deus. Esse tem um futuro. Então, em nome de Jesus Cristo, aprenda a conduzir bem a sua vida. Lá, desde quando nós começamos a primeira parte dessa reunião, quando os jebuseus disseram a Davi, você não entra em Jerusalém. Aquilo foi como nada. Ele conquistou Jerusalém. De Jebus passou a chamar a cidade de Davi. Ele disse, quem atacar primeiro o exército, os jebuseus, ganha o comando do exército de Israel. Joabe foi. Por que ele teve uma vida bem-sucedida? Porque ele não foi pelo que estavam falando, pelos fatores externos, pelo que ele estava vendo, se dava, não dava, se alguém acreditava ou não acreditava. Ele focou naquilo que Deus vinha falando com ele. Você tem que focar naquilo que Deus tem falado com você. Às vezes hoje algo não deu certo. Você não pode esmorecer por causa disso. Você ouviu algo que te desagradou, a notícia que você esperava não foi das melhores. E Deus torna a falar com você, reaja nisso. E continue insistindo. Pereceria sem dúvida se não cresce. Leia o Salmo 37. Antes de dormir, leia ele de novo. Veja Deus falando para você. Não se envolva com nada, absolutamente nada que venha roubar a sua fé, te distrair, te desfocar. Fica focado naquilo que eu te mandei fazer, naquilo que você sonha para a tua vida, naquilo que eu já disse que eu tenho com você. Foca nisso, investe nisso, põe tua força nisso. Não se entrega a situações que vão cruzando o seu caminho. Não se dê por vencido. Não se envolva com coisas que vêm para te distrair daquilo que Deus falou. Eu tenho isso com você, foca nisso, investe nisso, põe força nisso. O reino de Deus ganha força. Tem fortes e fracos, decida ser o forte. Tenha certeza que você pode tudo, porque eu vou te fortalecer. Segue nessa direção. Não tem erro.
Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no seu coração. Liga o seu pensamento no céu. Liga o seu pensamento no céu. Fala com Deus. Fala com Deus. Limpa a tua mente de coisas que roubam a tua energia, o teu foco, a direção de Deus para a tua vida. Limpa. Foca nas coisas espirituais, no propósito de Deus para a tua vida. Se aproxima de Deus com maturidade. Deus não quer você um bebê. Deus quer você vivendo com maturidade, construindo uma casa na rocha, sólida. Uma construção sólida. Não um negócio meio lá, meio cá. Se eu pergunto para alguém, você quer isso, você quer aquilo, todo mundo, você quer o comando do exército de Israel? Eu quero essa honra, eu quero liderar com Davi, eu quero isso, aquilo. Mas chega na hora de dar o passo de fé, de investir naquilo, de botar força naquilo, de resistir, de permanecer, não está disposto. Se envolve com tantas coisas, fica olhando para cá, fica olhando para lá e questiona uma coisa e deixa o capeta cirandar com a mente, não deixa o diabo cirandar com a tua mente. Se o diabo dominar a tua mente, ele vai dominar a tua vida. Coloca isso no teu espírito. Se o capeta dominar a tua mente, ele vai dominar a tua vida. Eu vejo pessoas com a vida dominada porque o capeta dominou a mente. O diabo dominou a mente. E a pessoa envolvida com isso, envolvida com aquilo, com tantas coisas, quando ela devia estar focada no projeto dela, na vida dela, naquilo que Deus tem para ela, e ponto. Ah, porque eu ouvi isso, aquilo, ouvi, a gente vai ouvir de tudo nessa vida. Você que tem que saber filtrar com a tua fé. A gente ouve de tudo. Coisas que doem, coisas que ferem, coisas que têm poder até de matar você, emocionalmente, espiritualmente. E aí cabe a você ser mais esperto. E aprender a lutar contra tudo isso e reagir dia após dia. Vamos, minha gente. Levanta com força. Com força. E não deixa o mal roubar o propósito que Deus tem com a tua vida, as coisas boas que Ele tem colocado no teu caminho. Não deixa o mal te roubar. Toma uma decisão firme. E se firma nela. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Oh Jesus, eu estou aqui. E eu entendo o que o Senhor está falando.
Eu admito que eu ainda tenho agido eu sou muito imaturo, eu sou muito emocional mesmo, eu não quero mais ser assim, eu tenho sido roubado, eu não quero viver dessa maneira. Oh Jesus, eu entendo que eu ainda tenho sido uma pessoa guiada por pensamentos malignos, o mal tem me distraído, eu ainda tenho olhado para a direita, para a esquerda. Oh Jesus, tem tanta coisa que tem acontecido, eu tenho me deixado levar por aquilo que eu ouço, por coisas que acontecem fora, eu tenho me envolvido com muitas coisas, e eu sei que eu tenho sido roubado, e eu não quero isso para a minha vida, eu não quero. Preste atenção nisso. Hoje você pode estar até distante daquilo que você quer, a realidade que você quer, a sua realidade distante daquilo que você quer, mas você não tem que estar focado nisso. Você tem que focar naquilo que é preciso fazer para chegar onde você quer. Ponto. Ah, porque é tão difícil, tão longe para chegar. Não, não é esse. Esse é um pensamento de derrota. Esse é um pensamento derrotado. Você tem que começar a dar o primeiro passo. Lançar a semente. Agir no que é preciso. Ignorar o que é preciso. Cortar o que é preciso. Agir naquilo que Deus tem te direcionado. E olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Não esquece isso aqui. Não esquece. Quando você estiver numa situação que você não para e diz assim, meu Deus, e agora? Eu não sei o que fazer. O que eu faço? Se de repente você sentir um silêncio, lembra a última coisa que Deus te mandou fazer e foca nela. Porque talvez você não sabe porque você quer parar de fazer aquilo que Deus te mandou fazer antes. E você já está querendo partir para outra. E Deus ainda está dizendo, ó, continue fazendo aqui, agindo aqui. Continue fazendo isso aqui que eu te mandei fazer. Às vezes a gente parece que estamos cansados, está demorando, não sei o quê. Bom, agora chega, já fiz isso aqui, não sei o quê, eu quero agora partir para cá. Ó Deus, isso, aquilo, fala comigo, não estou entendendo o que eu faço, meu Deus, e tal, e Deus não fala. Um silêncio nessa área, e agora eu não sei o que fazer. Ah, você sabe sim. Você sabe sim. Se Deus seleciona isso aqui, continue fazendo aquilo que você estava fazendo, aquilo que Deus te mandou fazer. Porque possivelmente é investindo naquilo que Ele te mandou investir, que você vai chegar lá onde você quer chegar. É que às vezes a gente quer sair. Parece que eu já terminei o negócio aqui, eu já quero partir para cá e não terminou nada. Continue fazendo a última coisa que Ele, lembre-se da última coisa que Ele te mandou fazer, continue fazendo. Continue fazendo. Investindo. Plantando. Sabe, eu creio sem dúvida nenhuma que Deus está te empurrando para mais. E não há como ser diferente, por quê? Os jebuseus disseram para Davi, você não entra aqui. Ele entrou. E talvez essa é a situação que você vive, algo que parece que isso você não vai atingir. O Senhor está dizendo, você vai. Agora, pega o caso do Joabe. Quem der o primeiro passo, quem atacar primeiro os jebuseus, ganha o comando do exército. Então, quer dizer, em tudo a gente tem que ter atitude. Então, você tem que saber entender essas coisas e dosar. Vem uma coisa para te fazer desistir, não desista. Deus está te mandando dar um passo ousado, dê.
Deus está mandando você investir mais tempo naquilo que Ele já tinha te mandado fazer, invista. Porque quando Deus nos dá uma direção é para dar certo, aquilo dá certo. Aquilo sempre termina bem. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nós oramos ao Senhor com toda a força da nossa vida, para que o Senhor venha abençoar o teu povo, Jesus. Ó Jesus, nós oramos agora, todos juntos, para que o Senhor revele, para que o Senhor venha mostrar, para que o Senhor venha mover essa vida. Que as coisas aconteçam no interior dela, meu Pai. Que ela receba o entendimento e a força para agir. Oh, meu Deus, que ela não se envolva mais com coisas externas, com questões que vêm de fora para roubar a atenção dela. Que ela não aceite o não como resposta, Senhor. Que ela não fique aí parada, com medo de agir em algo que o Senhor já mandou ela agir. Que ela não duvide, porque tudo leva a duvidar. Que ela decida não duvidar, pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Que ela viva, meu Deus, que ela absorva todo o espírito que está no Salmo 37, que é uma verdadeira terapia para nós, meu Pai. Que leva qualquer pessoa a entender e a erguer o espírito, Pai. Oh, Jesus, levanta o teu povo, e que haja um espírito maduro, que cada um possa se despertar e amadurecer, e não se entregar às emoções e às situações da vida, tantas coisas que vêm para desestabilizar e desequilibrar e levá-la a recuar e a desistir. Que ela reaja com força, que ela foque naquilo que o Senhor mandou ela focar e seguir o rumo que o Senhor mandou ela seguir, a direção que ela tome, meu Deus, a direção que o Senhor disse: ó, é nessa, fique nela, continue, invista. Que ela não aceite o não como resposta. Muitas pessoas desistem de sonhos, de projetos, de tudo, por causa de fatores externos, do que ouviram, do que aconteceu, algo que não deu certo. E o Senhor está dizendo: você não pode viver assim. Você não pode se decepcionar, como nós lemos no Salmo 37, o justo não será decepcionado. Oh Deus de Israel, o reino de Deus é ganhar força, que ela coloque força. Tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. Ela deve ser mais forte que o homem forte. Ela deve ter a ousadia de ir além e não se intimidar diante dos obstáculos. Que ela não se entregue àquilo que veio para tentar barrá-la, mas que ela avance com força. Jesus ajuda cada um a se mover e a não se entregar ao desânimo, aos medos, à timidez, aos pensamentos contrários, às incertezas, ó meu Deus, às vontades, os sentimentos, os pensamentos, as emoções, mas que todos sejam movidos para a direção certa, por intermédio da tua palavra, que possam, meu Deus, firmar os passos como está escrito, para que o Senhor possa honrar dia após dia. Eu creio que o Senhor está dizendo a essa pessoa, como os jebuseus disseram que Davi não conquistava Jerusalém e ele conquistou. Que essa pessoa pare de ouvir o que um fala, o que o outro fala, e que ela foque no que o Senhor está falando. Se ela quer o comando do exército de Israel, que ela ataque primeiro. Se ela quer muito tal coisa, que ela não tenha medo de agir com ousadia. Que ela creia com convicção, porque ela vai ver os bens do Senhor aqui. Abençoa cada um, responde, fortalece, levanta,
Não deixa desanimar, não deixa prostrar, não deixa se render, não deixa se submeter a situações da vida, circunstâncias. Mas que essa pessoa veja além, vá além, Senhor. Eu peço, Senhor, agora uma transformação. Eu repreendo o espírito da timidez, da covardia, dos medos, do desânimo, da decepção, da incredulidade. Eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que vinha pesando sobre a vida dessa pessoa, as influências, as vozes malignas, eu repreendo em nome de Jesus. Toda essa força maligna que tem vindo sobre ela, para levá-la a desistir ou a recuar, a desanimar, a desacreditar, a abrir mão, eu repreendo em nome de Jesus. Eu ordeno que saia esse desânimo, essa apatia, essa inércia, saia em nome de Jesus. Tudo que tem levado essa pessoa para a direção do roubo, a ser roubada, eu repreendo em nome de Jesus. Cobre a cada um com teu sangue, Senhor. Que o fardo, o peso, a opressão seja repreendida agora e saia da vida dela. E que cada um seja fortalecido, renovado, restaurado, munido de força, de unção de poder, de ousadia e de coragem, e que essa pessoa, meu Deus, possa ser erguida agora com muito poder e avançar rumo àquilo que ela sonha e quer para a vida dela, e que o Senhor tem determinado, que cada um receba poder. Nós precisamos da tua unção para seguir, Jesus, e que essa pessoa receba essa unção, esse poder, para reagir e seguir, sem medo, sem desânimo, sem entrega, sem apatia, sem influência, que ela não seja das influências, tantas vozes, tantas opiniões, mas que ela permaneça focada naquilo que o Senhor tem determinado para ela. O lugar que se chamava Jebus passou a chamar a cidade de Davi. Talvez hoje algo que parece inatingível, amanhã terá a marca dela para a glória do teu nome, Senhor. Aquela cidade não só foi conquistada, mas de Jebus passou a chamar a cidade de Davi. Hoje aquilo que parece inatingível, amanhã vai pertencer a ela, vai ter a marca. Vai pertencer a ela, vai ter a marca dela, a marca do Senhor, a marca da fé. Deus de Israel. Às vezes há coisas na vida que por um momento parece que são inatingíveis, inalcançáveis, mas o Senhor nos estimula, continue, invista nisso, vai em frente, isso é teu. Não abra mão, que esse Espírito domine essa vida, Jesus. Mas ela precisa focar, concentrar força e energia, porque o Senhor é com ela, e ela não vai fracassar. Eu tenho certeza disso, o Senhor não a chamou para fracasso. O Senhor a chamou para vencer. E o Senhor está mandando ela ir, porque o Senhor tem mais com ela. O Senhor tem para ela. Eu tenho certeza que o Senhor está dizendo a ela nessa reunião: vá. Vá. Vá e conquiste o que é teu. Toma o que é teu. Jerusalém estava nas mãos dos jebuseus, mas o Senhor deu a ela Davi através da guerra. Ele lutou e ele conquistou. E o Senhor está dizendo: lute, você vai conquistar. Eu vou te dar isso. Eu vou colocar isso nas suas mãos. Eu tenho certeza disso, Senhor. Joabe atacou primeiro e teve o comando do exército. Que ela não tenha medo de avançar. Que ela não se envolva com situações que com absolutamente nada, como nós lemos no Salmo 37, que vem para distrair, mas que ela permaneça focada na tua palavra e avance, porque o Senhor vai honrá-la. Tudo que se levantar vai cair, vai cair, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até a última situação. Todas as situações que se colocarem à frente dela vão cair, e o Senhor está deixando isso bem claro. Nada vai prevalecer, nada vai permanecer. Continue investindo, continue avançando, continue insistindo, porque tudo que se levantar eu vou derrubar. Deus de Israel, que isso entre no interior dela e que ela seja movida para a glória do teu nome. Que o espírito dela possa ser renovado, vivificado,
restaurado, e que ela saia daqui restaurada para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Que nenhum desânimo, nenhuma apatia venha permanecer, mas que a força, o ânimo e o poder controlem a vida dela, que essa unção de poder domine a vida dela. Obrigada, Jesus. Obrigada por esta mensagem, por esta reunião, por este dia, por esta oportunidade. Obrigada pelas boas coisas que o Senhor tem feito por nós. Eu te amo e te agradeço por tudo, Deus. Obrigada, amém, amém e amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.